A ausência de som tinha a capacidade de ser o elemento mais opressivo do universo. Não se tratava da quietude de uma noite calma no deserto, nem do silêncio respeitoso de um lugar sagrado. Era uma quietude de outra natureza, uma quietude que havia se assentado sobre a terra de Judá, parecida com um manto de poeira fina que dificultava a respiração, recobrindo todas as coisas com uma camada de frustração. Era a quietude de um céu que aparentava ter se cerrado, de um Deus que, na opinião de muitos, aparentava ter se transformado em uma lembrança remota, uma memória magnífica de uma época que não retornaria mais. Tinha passado quase um século desde o momento em que os profetas Ageu e Zacarias haviam levantado suas vozes, estimulando o povo a reedificar o templo, garantindo que a magnificência da segunda casa superaria a da primeira. As paredes do templo de Zorobabel agora se levantavam em Jerusalém, de fato, mas a magnificência anunciada parecia ter se extraviado pelo percurso. As pedras eram físicas, o altar estava em chamas, mas a presença marcante do Senhor, o fogo intenso que em outro tempo ocupou o Santo dos Santos, era naquele momento apenas uma narrativa transmitida pelos mais idosos, uma história de encantar para uma geração que nasceu sob a influência de um império estrangeiro. O povo de Israel havia voltado para sua terra. Isso era um fato, mas era um fato com um sabor amargo. A Babilônia, com os seus rios, os seus grandiosos zigurates e a sua cultura dominadora, havia sido deixada para trás. A viagem de regresso tinha sido longa e difícil, movida por uma esperança intensa, a esperança de reerguer não somente uma cidade, mas uma identidade, um pacto. Eles imaginavam uma nova Jerusalém, uma capital que resplandeceria como nos tempos de Davi e Salomão, um ponto de luz e retidão para todos os povos. Entoaram os salmos de Sião com os olhos cheios de lágrimas, visualizando as ruas que seriam refeitas, as vinhas que seriam cultivadas novamente, a autonomia que seria reconquistada. A situação que encontraram, porém, foi um grande desânimo para suas almas esgotadas. Jerusalém não correspondia à cidade resplandecente de suas. Era um amontoado de ruínas, uma cópia apagada de sua antiga grandeza. As muralhas, que Neemias havia erguido novamente com tanto empenho e sob grande perigo, protegiam uma comunidade reduzida, carente e frágil. Eles não formavam uma nação forte, mas sim uma província sem importância no imenso Império Persa. Um povo com permissão para existir, mas não para se desenvolver. O grande monarca em Susa exigia seus tributos de forma cruel, esgotando os poucos recursos da terra. As safras eram frequentemente escassas. A falta de chuva punia as plantações, o céu de cor metálica parecia debochar de suas súplicas por água. Os gafanhotos chegavam em bandos escuros, consumindo o pouco que o solo insistia em gerar. A existência era uma dificuldade diária, uma luta contínua para sobreviver. O alimento era pouco, a felicidade era incomum, e a esperança, aquela chama forte que os havia mantido no exílio, agora oscilava de forma arriscada, com a possibilidade de se extinguir a qualquer rajada de vento. O esgotamento físico converteu-se, aos poucos, em um esgotamento espiritual. A decepção começou a desgastar as bases de sua fé, como uma umidade que não se vê e que estraga a madeira por dentro. Uma interrogação silenciosa, mas contínua, começou a se propagar nos corações e nas mentes das pessoas. Se Deus nos trouxe de volta, por que Ele nos deixou sozinhos aqui? Se somos o seu povo selecionado, por que nossa existência é tão sofrida? Essa interrogação, falada em voz baixa nos locais de comércio, refletida nos campos secos e considerada nas noites sem sono, gerou uma criatura perigosa, o ceticismo. O ceticismo é o resultado indesejado de uma esperança que foi frustrada. Ele observa as promessas do passado e sorri com amargura. Ele nota a dedicação das pessoas justas e a considera uma ingenuidade. E foi esse ceticismo que começou a contaminar o espírito de Israel. O povo passou a observar ao seu redor e a perceber os orgulhosos tendo sucesso. Via os negociantes corruptos ficarem ricos, os governantes desonestos viverem com fartura, as nações que não adoravam a Deus crescerem em poder e bens. E em seguida, eles olhavam para si mesmos, para suas mãos ásperas, seus depósitos de grãos vazios, sua submissão que parecia não trazer nenhum benefício. A conclusão dolorosa começou a se estabelecer em seus pensamentos. Não adianta servir a Deus. Qual o benefício que obtemos por seguir seus mandamentos e por nos apresentarmos em lamento diante do Senhor dos Exércitos? Essa forma de pensar não era uma revolta declarada, não era a veneração explícita a imagens de ouro como em tempos anteriores. Era algo mais discreto, mais arriscado. Era uma indiferença espiritual, um esgotamento da alma, um gesto coletivo de descaso diante do que é sagrado. A aliança, aquele acordo sagrado firmado com sangue e fogo no Monte Sinai, agora se assemelhava a um documento velho e coberto de pó,
cujos termos já não se encaixavam na difícil realidade da vida. E em nenhum outro lugar essa deterioração era mais nítida do que no centro do sistema religioso, o grupo de sacerdotes. Os descendentes de Levi, os homens designados para servir no altar, para atuarem como elo entre Deus e o povo, haviam se transformado na representação exata daquela indiferença. A atividade no templo, que deveria ser uma honra motivadora, converteu-se em um peso, uma atividade repetitiva e sem graça. Eles demonstravam cansaço diante do altar. Que trabalho exaustivo, comentavam uns com os outros, enquanto executavam os rituais com uma exatidão automática, mas com os corações indiferentes e afastados. A sacralidade do altar havia sido desrespeitada não por povos de fora, mas pelos próprios protetores da fé. Eles menosprezavam o nome do Senhor, não com palavras ofensivas e altas, mas com a qualidade inferior de sua veneração. A lei era específica sobre os sacrifícios. Os animais entregues a Deus precisavam ser perfeitos, sem defeitos, os melhores do rebanho. Isso simbolizava que Deus era digno do que há de melhor, da prioridade em todas as coisas. Mas os sacerdotes, em acordo com o povo, haviam estabelecido um sistema prático e desonesto. As pessoas traziam seus animais com defeitos, aqueles que não teriam utilidade, os que não enxergavam, os que estavam doentes, os que tinham dificuldade para andar. E os sacerdotes os recebiam. Pense na situação. Um animal com a perna machucada sendo levado com dificuldade até o altar, uma ovelha enferma cujo som era fraco e lastimável, um boi cego que mal achava o seu rumo. E os sacerdotes, com um ar de desinteresse, recebiam aquela oferta lamentável e a punham sobre o fogo sagrado. Era uma ofensa, um desrespeito direto a um Deus santo. Eles jamais teriam a coragem de dar um animal naquelas condições ao governador persa, pois tinham consciência de que seriam castigados por tal falta de respeito. Mas a Deus, ao Rei do Universo, eles entregavam as sobras, o que era descartável, aquilo que não possuía valor algum. E com essa atitude, ensinavam ao povo uma lição terrível, que era possível enganar a Deus, que ele se satisfazia com o que era medíocre, que a adoração era apenas uma encenação para tranquilizar a consciência. A fumaça que se elevava do altar de Jerusalém já não era um cheiro agradável ao Senhor. Era o odor repugnante da falsidade e do menosprezo. O fogo no altar continuava a arder, mas o fogo nos corações dos oficiantes havia se apagado havia muito tempo. Essa deterioração espiritual, que tinha seu início no altar, de forma inevitável se alastrava para a vida social e familiar. Quando um povo deixa de ter reverência a Deus, deixa também de ter respeito pelos acordos humanos. A aliança com Deus e a aliança do casamento são como fios conectados no mesmo tecido. Se um deles se parte, o outro fica mais fraco. E em Israel, o barulho de corações se quebrando se tornava cada vez mais frequente. Os homens de Judá estavam se comportando com deslealdade. Eles se aborreciam das esposas de sua juventude, as mulheres com quem tinham estabelecido uma vida, com quem tinham feito um acordo perante Deus. Seduzidos pela novidade ou pela praticidade, eles as deixavam separando-se delas por razões sem importância, deixando-as em situação de vulnerabilidade numa sociedade que dava pouca segurança a uma mulher sozinha. O lamento dessas mulheres abandonadas, as lágrimas que molhavam o altar do Senhor, era uma prova silenciosa da deslealdade que havia se tornado comum. Eles cobriam o altar de Deus com lágrimas e, mesmo assim, questionavam por que ele já não recebia suas ofertas. De que maneira poderia Deus receber a adoração de um homem que quebrou o pacto mais pessoal e sagrado de sua existência? A fé passou a ser dividida. Um período de ritual no templo, seguido por uma vida de individualismo e brutalidade em casa. A estrutura social de Israel estava se desmanchando, um fio de cada vez, começando pelos laços mais essenciais da família. A deslealdade no casamento era um reflexo exato da deslealdade do povo para com seu. Eles tinham deixado seu primeiro amor, tanto no céu como na terra. E essa ausência de retidão se manifestava também em suas finanças. A lei do dízimo, o costume de entregar a Deus a primeira e melhor 10ª parte de todas as safras e lucros, era mais do que um dever financeiro. Era uma demonstração de fé e de confiança. Era a afirmação de que tudo era de Deus e que Ele era o provedor confiável. Ao entregar o dízimo, o povo admitia sua dependência e acreditava que Deus abençoaria os 90% que sobravam. Mas em sua nova forma de pensar cética, eles começaram a considerar o dízimo uma perda, um encargo desnecessário. Por que entregar a Deus o que mal temos para nós? Refletiam. E dessa forma, começaram a roubar a Deus. Eles guardavam para si os dízimos e as contribuições. Os depósitos de grãos do templo, que deveriam estar cheios para o sustento dos levitas e dos necessitados, estavam vazios. Como resultado, os levitas, sem ter como se manter,
deixavam seu trabalho no templo para se dedicar às plantações, e a casa de Deus ficava ainda mais desamparada. Era um círculo contínuo de desobediência e deterioração. E o ponto irônico era que, ao guardarem o que julgavam precisar para viver, eles estavam, na verdade, atraindo uma maldição para si mesmos. A terra não gerava frutos, as pragas chegavam, a falta de recursos era permanente. Eles procuravam preencher o vazio de suas vidas com bens materiais, mas suas mãos pareciam ter buracos. Quanto mais tentavam segurar, mais lhes escapava por entre os dedos. Eles haviam quebrado a aliança em todos os aspectos, na adoração, no casamento e na gestão de seus recursos. O povo de Israel estava espiritualmente enfermo, uma nação sem rumo, com um templo sem magnificência, sacerdotes sem reverência e um povo sem esperança. Foi nesse contexto de ruína espiritual, nesse final da fé do Antigo Testamento, que o extenso silêncio profético estava perto de ser interrompido. Durante 400 anos, um véu de silêncio separaria esta última declaração do Antigo Testamento da primeira declaração do Novo. Mas antes que o silêncio definitivo se instalasse, Deus tinha uma mensagem final, um apelo final, um confronto final para o seu povo insistente. Ele precisava de um portador da mensagem. Não um nobre ou um sacerdote famoso, ele precisava de uma voz nítida e direta, que não tivesse receio de dizer a verdade, por mais difícil que fosse. E essa voz seria de um homem cercado de mistério, um homem cujo próprio nome indicava sua tarefa. Seu nome era Malaquias. Em hebraico, Malak quer dizer meu mensageiro. E isso é praticamente tudo o que conhecemos a respeito dele. A Bíblia não informa sua linhagem familiar, não cita o nome de seu pai, nem o lugar onde nasceu. Ele simplesmente surge na história, transmite sua mensagem intensa e some. Alguns estudiosos da antiguidade pensavam que Malaquias não era um nome de pessoa, mas uma designação, e que o livro poderia ter sido redigido por Esdras ou Neemias. Contudo, a maioria concorda que ele foi uma pessoa real, um profeta cuja identidade foi intencionalmente deixada em segundo plano para que a identidade do verdadeiro emissor da mensagem, o próprio Senhor dos Exércitos, se destacasse com maior brilho. Malaquias não era como Isaías, o profeta da realeza que frequentava os palácios. Não era como Jeremias, o sacerdote cuja existência foi uma pregação trágica. Não era como Ezequiel, o visionário cujas revelações possuíam uma complexidade universal. Malaquias era uma voz direta, racional e firme. Sua tarefa não era anunciar a ruína de impérios longínquos ou descrever o trono de Deus com pormenores. Sua tarefa era muito mais pessoal e incômoda. Ele foi mandado para ser um espelho posto na frente do rosto de Israel para que eles pudessem enxergar, sem disfarces ou justificativas, a deformidade de sua própria falta de interesse. O modo de se expressar de Malaquias era singular entre os profetas. Ele usava uma técnica de discussão, um diálogo de tribunal, quase uma encenação judicial. Ele iniciava com uma afirmação ou uma denúncia vinda de Deus. Logo depois, ele se adiantava à resposta cética e defensiva do povo. E, por fim, ele apresentava a contestação de Deus, desfazendo suas justificativas com uma lógica irrefutável. Era como se ele estivesse mediando um debate entre um amante magoado e um parceiro desinteressado. Deus afirmava: "Eu sempre amei vocês." E Malaquias ouvia o povo reclamar: "De que maneira você nos amou?" Deus, por meio de seu mensageiro, respondia, mencionando a história, a escolha de Jacó em vez de Esaú, a prova clara de seu amor soberano e não merecido. Deus denunciava: "Vocês desonraram o meu nome." E o povo, com uma falsa falta de culpa, respondia: "De que maneira o desonramos?" E Malaquias, sem hesitar, descrevia em detalhes os sacrifícios com defeito, a adoração superficial, o desprezo pelo altar. Essa forma de diálogo era muito inteligente, pois impedia que o povo se escondesse por trás de afirmações vagas, obrigava-os a encarar suas próprias palavras, seus próprios pensamentos, sua própria falsidade. Malaquias não combatia a adoração a Baal ou Moloque. Ele combatia algo muito mais dissimulado, a religião sem vida. A religião que mantém a aparência, mas recusa o poder. A religião que presta homenagem a Deus com a boca, mas cujo coração está muito longe. Ele foi o profeta da honestidade, o mensageiro enviado para avivar um fogo que havia se transformado em cinzas prestes a se apagar. Sua missão era árdua, pois é mais simples convencer alguém que não crê de seu erro do que convencer um religioso de sua falta de fervor. Quem não crê sabe que está afastado de Deus. O religioso sem fervor acredita que está próximo, e essa é a mais arriscada de todas as ilusões. Malaquias apareceu em um período decisivo. O Antigo Testamento estava se aproximando do seu final.
A coleção de livros das escrituras hebraicas estava sendo concluída. Durante séculos, Deus havia se comunicado por meio de uma série de profetas, cada um contribuindo com uma parte para o grande painel da revelação divina. Agora, Malaquias viria para dar o toque final nesse quadro, para resolver as questões pendentes e para indicar o futuro. Sua mensagem seria um resumo das exigências da aliança: amor, lealdade, justiça, santidade. Mas também seria uma conexão. Uma conexão que cruzaria 400 anos de ausência de profetas e se ligaria à vinda de outro mensageiro, um que chegaria com o espírito e a força de Elias para preparar o caminho do próprio Senhor. A missão de Malaquias era, assim, dupla. Primeiro, ele precisava identificar a enfermidade espiritual de sua época com uma exatidão de cirurgião, mostrando o problema da indiferença que estava destruindo a nação. Ele precisava despertar o povo de seu estado de desânimo, fazê-los lembrar da santidade de Deus, do amor de Deus e do julgamento de Deus. Ele precisava lembrá-los de que a aliança não era um legado cultural, mas um relacionamento vivo e que requeria compromisso. Segundo, ele precisava deixar uma palavra de esperança, uma promessa que daria suporte aos fiéis durante os longos séculos de silêncio que viriam. Ele falaria de um dia do Senhor, um dia de purificação e de julgamento. Ele falaria do sol da justiça que surgiria, trazendo cura em seus raios. E, de forma mais importante, ele falaria de mensageiros, um mensageiro que prepararia o caminho, e o próprio mensageiro da aliança, aquele que eles tanto esperavam, que chegaria de forma inesperada ao seu templo. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, estava na entrada entre duas épocas. Ele olhava para o passado, para o Sinai, para a lei de Moisés, e pedia ao povo que se lembrasse. E olhava para o futuro, para um tempo incerto, e anunciava a chegada daquele que realizaria toda a lei e os profetas. Ele era o ponto de encerramento de uma longa frase, mas um ponto que continha a promessa de um novo parágrafo, um novo capítulo, uma nova aliança. O cenário estava pronto. O povo estava esgotado, os sacerdotes eram desonestos, a terra padecia e o céu parecia estar em silêncio. Era o momento para o mensageiro se pronunciar. A palavra do Senhor chegou a Israel através de Malaquias, e aquela palavra seria como um fogo que purifica e como o sabão dos que lavam roupas, com o propósito de limpar ou de destruir tudo o que tocasse. O confronto final estava prestes a se iniciar. A palavra do Senhor, quando finalmente rompeu o véu do silêncio, não se manifestou como um murmúrio de conforto ou uma canção de ninar para acalmar uma nação em sofrimento. Ela veio como o som de um martelo batendo na bigorna, como o clarão repentino de um raio em uma noite sem estrelas, criando um confronto que abalaria as bases de uma fé acomodada. Malaquias, o mensageiro, levantou-se, não em um local público com gestos dramáticos, mas com a autoridade de quem traz um documento oficial do próprio rei. Sua primeira afirmação, o alicerce sobre o qual todo o seu argumento seria edificado, não foi uma denúncia, mas uma declaração de um afeto profundo e constante. Com uma delicadeza que se opunha à severidade que viria a seguir, a voz de Deus se fez ouvir através de seu profeta. Eu sempre amei vocês. Era o ponto de partida fundamental, a lembrança mais importante da aliança. Antes de qualquer lei, antes de qualquer sacrifício, existia um relacionamento fundamentado no amor seletivo e soberano de Deus. Ele não se dirigia a um povo qualquer. Estava falando com a descendência de Jacó, a nação que ele havia escolhido e chamado para si. Contudo, o coração do povo, enrijecido por décadas de dificuldades e decepções, já não era capaz de ouvir a melodia do amor divino. A resposta deles, que Malaquias percebeu no ar como um veneno discreto, foi uma reclamação cética, um gesto coletivo de descaso. De que maneira você nos amou? Era a pergunta de uma alma que se sentia desamparada, de um filho que olhava para sua herança em pedaços e questionava o carinho de seu pai. Eles olhavam para seus campos áridos, para a prepotência de seus vizinhos, para o fardo dos impostos persas e não encontravam nenhum indício desse amor imenso. A resposta de Deus, transmitida por Malaquias, foi imediata e direta, um chamado à memória e à história. Ele os fez retornar ao começo, a escolha essencial que marcou a existência deles. Esaú não era irmão de Jacó? Proclamou o Senhor. Ainda assim eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Essa não era uma declaração de ódio baseado em emoção e vontade própria, mas um termo da aliança que indicava a exclusão de um em benefício do outro. Deus os convidou a olhar para além de seu próprio território, para as montanhas de Edom, a terra dos descendentes de Esaú. Edom havia sido julgado, suas cidades haviam se tornado um lugar deserto e abandonado, um legado para os animais selvagens. E Deus afirmou que mesmo que Edom tentasse se reerguer, ele mesmo destruiria suas tentativas. A ruína de Edom seria definitiva, uma prova eterna de sua rejeição.
Em total oposição, o povo de Israel, apesar de suas desobediências, de seus exílios e de sua atual situação difícil, estava lá, de volta à sua terra, com um templo erguido e uma identidade mantida. Eles haviam sido corrigidos, sim, mas nunca permanentemente rejeitados. Eles haviam sido levados como prisioneiros, mas Deus os trouxera de volta. A simples presença deles em Judá era a prova clara do amor pactual e da lealdade de Deus. Ele estava afirmando: observem o destino deles e observem o de vocês. Vocês continuam sendo o meu povo. Minha aliança com vocês se mantém. Se vocês duvidam do meu amor, é porque preferiram o esquecimento espiritual em vez da lembrança histórica. Essa era a base. Nenhuma queixa sobre a condição deles naquele momento poderia, de forma alguma, ser creditada à falta de amor por parte de Deus. O problema, como Malaquias estava prestes a mostrar, não estava no céu, mas dentro dos limites de Jerusalém, e de forma mais particular, no coração de seus líderes espirituais. Com a questão do amor de Deus firmemente assentada como uma premissa inquestionável, Malaquias mudou seu foco, e sua voz, que antes era instrutiva, agora assumiu um tom de dor e revolta. Ele se dirigiu diretamente aos sacerdotes, os descendentes de Levi, os responsáveis pelo altar. A acusação foi de natureza relacional, atingindo o cerne da identidade da aliança. O filho respeita o pai e o servo, o seu patrão. Se eu sou pai, onde está o meu respeito? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Era um raciocínio impecável e arrasador. Eles se diziam filhos de Deus, servos do Altíssimo, mas suas atitudes desmentiam suas palavras. Eles haviam transformado o relacionamento mais sagrado em uma formalidade sem conteúdo. E então veio a acusação direta, o ponto central do problema. Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, ó sacerdotes, que menosprezam o meu nome. O menosprezo não era um engano casual, não era uma falha por desconhecimento. Era um menosprezo intencional, que nasceu de um coração que se cansou do que é sagrado. Como se podia prever, a resposta dos sacerdotes, que Malaquias revelou para que todos soubessem, foi uma negação cega e orgulhosa. De que maneira nós menosprezamos o seu nome? Eles não conseguiam enxergar. A corrupção havia se tornado tão comum, tão parte da rotina, que eles já não a viam como um erro. Eram como pessoas que passam tanto tempo em um ambiente escuro que seus olhos esquecem como é a claridade. Foi nesse momento que Malaquias, como um advogado de acusação exibindo suas evidências, começou a descrever a cena horrível que ocorria todos os dias no pátio do templo. Vocês oferecem sobre o meu altar alimento impuro. Alimento, nesse caso, era uma expressão geral para as ofertas de comida, os sacrifícios. A santidade do altar estava sendo violada. E de que forma? Malaquias descreveu em detalhes a conversa interna dos sacerdotes, a mentalidade de mediocridade que eles haviam adotado. Eles comentavam entre si que a mesa do Senhor não tem valor. A mesa do Senhor, o local do encontro com Deus, o ponto central da adoração de Israel, havia se tornado, na cabeça deles, uma tarefa cansativa, um dever sem importância. O resultado dessa postura era claro para todos. Quando o povo trazia seus animais para o sacrifício, a lei de Moisés era clara. O animal deveria ser sem imperfeições. Mas os sacerdotes, em sua indiferença, aceitavam qualquer coisa. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, isso não é ruim? E quando oferecem o que tem dificuldade para andar ou o doente, isso não é ruim? Malaquias descreveu uma imagem lamentável e ofensiva. Um cordeiro com a perna machucada se arrastando em direção ao fogo sagrado. Um boi doente, cujas costelas se viam sob a pele, sendo entregue ao Criador de todo o gado das montanhas. Um animal cego, uma representação perfeita da cegueira espiritual de quem o oferecia e de quem o aceitava. Cada sacrifício com defeito era uma pregação silenciosa que dizia: Deus não é digno do nosso melhor. Ele se satisfaz com as sobras. Para mostrar a profundidade de sua falsidade, Malaquias usou uma comparação brilhante e indiscutível. Ora, entregue-o ao seu governador, ele ficará satisfeito com você? Ou ele o receberá bem? O raciocínio era esmagador. Eles viviam sob a autoridade de um governador persa, um representante do poder do império. Eles nunca pensariam em levar um animal com defeito como pagamento de tributo a essa autoridade terrena. Sabiam que seria considerado uma ofensa e que seriam duramente castigados. Eles tinham mais medo da ira de um governador mortal do que da santidade do Deus eterno. Mostravam mais respeito por um trono persa do que pelo altar do Senhor dos Exércitos. Era a prova definitiva de que o temor a Deus havia sumido por completo de seus corações. Eles haviam transformado a casa de oração em um local de descarte.
o altar do Deus vivo em um balcão de ofertas de baixa qualidade. E depois de tudo isso, eles ainda tinham a ousadia de se perguntar por que Deus não atendia suas orações, porque ele não lhes demonstrava favor. Era um ciclo de ceticismo. A adoração medíocre resultava na falta de bênçãos, e a falta de bênçãos fortalecia a ideia de que adorar a Deus era inútil, levando a uma adoração ainda mais medíocre. Eles estavam presos em uma queda contínua que eles mesmos criaram. O confronto de Malaquias não acabou aí. Ele revelou a atitude de cansaço dos próprios sacerdotes. E vocês ainda dizem, que tarefa exaustiva, e me tratam com desprezo. Ele podia ouvi-los suspirando, queixando-se da fumaça, do sangue, da rotina sem fim. O que deveria ser a maior honra de suas vidas, servir na presença do Deus Santo, havia se tornado um trabalho tedioso. Eles estavam entediados com a glória. E em meio a essa denúncia, Malaquias incluiu uma declaração chocante e poderosa sobre a natureza de Deus, contrastando a adoração local e corrupta com o movimento global e futuro. Porque desde o nascer do sol até o poente, grande é o meu nome entre os povos, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os povos, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto os sacerdotes em Jerusalém desonravam seu nome, Deus declarou que um dia, pessoas de todas as nações, os gentios que eles menosprezavam, ofereceriam uma adoração pura e sincera. Era uma repreensão e uma profecia. Uma repreensão, pois mostrava que Deus não dependia da adoração falha deles. Se fosse preciso, ele encontraria adoradores em outros lugares. E uma profecia, pois indicava o dia em que a nova aliança em Cristo eliminaria as barreiras de exclusividade étnica e a verdadeira adoração, em espírito e em verdade, se espalharia por toda a terra. A paciência de Deus, entretanto, tinha um limite. A corrupção dos sacerdotes não ficaria sem punição. Malaquias, então, se dirigiu a eles com um aviso sério, uma maldição que tinha o objetivo de chocar e despertar. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não me derem ouvidos e se não decidirem em seus corações honrar o meu nome, lançarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. A maldição divina viria para inverter a função deles. Em vez de serem meios de bênção, suas palavras e ações se tornariam amaldiçoadas. As bênçãos que eles proferiam sobre o povo seriam inúteis, e as bênçãos que eles recebiam para seu sustento, como as partes dos sacrifícios, se estragariam em suas mãos. Mas o aviso se tornou ainda mais intenso e humilhante. Deus declarou: Eis que repreenderei a sua descendência e espalharei esterco sobre os seus rostos, o esterco de suas festas solenes, e para junto dele vocês serão levados. A imagem era intencionalmente chocante e nojenta. O esterco, o conteúdo dos intestinos dos animais sacrificados, deveria ser levado para fora do acampamento e queimado em um lugar impuro. Era o ápice da impureza ritual. E Deus estava dizendo que pegaria essa sujeira, o símbolo máximo do descarte e da contaminação, e a esfregaria no rosto de seus sacerdotes. Era o castigo ideal para o crime deles. Eles haviam tratado as ofertas sagradas como lixo, então Deus os trataria como lixo, marcando-os com a mesma impureza que eles haviam tolerado, e os removeria de sua presença como se fossem resíduos. A honra que eles se recusaram a dar a Deus lhes seria retirada da forma mais humilhante possível. Para que entendessem a seriedade de sua queda, Malaquias os fez recordar do ideal, do modelo original do sacerdócio. Ele falou da minha aliança com Levi, referindo-se não apenas ao patriarca, mas ao sacerdócio levítico em sua condição ideal. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. O temor me era devido, e ele temeu e tremeu por causa do meu nome. Malaquias descreveu o sacerdote ideal. A lei da verdade esteve em sua boca, e a maldade não se encontrou em seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da maldade afastou a muitos. O verdadeiro sacerdote era um mestre da palavra, um exemplo de integridade, um promotor da paz e um evangelista que ativamente resgatava pessoas do pecado. Sua função era ser um mensageiro do Senhor dos Exércitos. E então, Malaquias apresentou o contraste esmagador. Mas vocês se desviaram do caminho. A muitos fizeram tropeçar na lei, corromperam a aliança de Levi. Em vez de guias, eles se tornaram empecilhos. Em vez de luzes, tornaram-se pedras de tropeço. Eles não apenas pecaram, mas levaram o povo comum a pecar, justificando a mediocridade com seu exemplo. Por causa disso, o julgamento seria uma inversão de seu status. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Eles haviam desprezado a Deus e, como consequência, seriam desprezados por todos. Sua autoridade espiritual, já deteriorada por dentro, seria publicamente retirada. A doença que começou na liderança, no sacerdócio,
inevitavelmente se espalhou por todo o corpo, pelo povo comum. A infidelidade vertical em relação a Deus gerou uma epidemia de infidelidade horizontal entre as pessoas. Malaquias ampliou seu foco, dirigindo-se agora a toda a nação. Ele começou com uma pergunta retórica que os lembrava de sua identidade comum. Não temos todos nós um único Pai? Não nos criou um único Deus? Se eles eram irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial, sua conduta deveria refletir essa realidade, mas não refletia. Por que agimos de forma desleal, cada um contra seu irmão, profanando a tua aliança de nossos pais? A traição havia se tornado a linguagem comum. Malaquias apontou para duas manifestações específicas dessa traição que estavam destruindo o tecido da nação. A primeira era a questão dos casamentos mistos. Judá tem sido desleal, pois Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O problema aqui não era de raça ou etnia, mas de religião. Ao se casarem com mulheres de nações pagãs, os homens de Israel estavam trazendo a idolatria para o centro de seus lares. Estavam unindo o sagrado com o profano, criando famílias divididas em sua lealdade. Era uma repetição do mesmo pecado que levara Salomão à apostasia e que contribuíra para a queda de Israel séculos antes. Era um ato de suicídio espiritual, uma diluição deliberada da identidade pactual que os definia como povo. Malaquias declarou que o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, indicando uma excomunhão, uma remoção da comunidade da aliança para aqueles que persistissem nesse caminho de comprometimento. A segunda manifestação de traição era ainda mais íntima e dolorosa, o divórcio. Malaquias pintou uma cena comovente, explicando por que a adoração do povo não estava sendo aceita. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. O altar estava encharcado não com o sangue dos sacrifícios, mas com as lágrimas das esposas abandonadas. Os homens vinham ao templo, realizavam seus rituais e depois voltavam para casa e traíam as esposas de sua mocidade. Eles tratavam a aliança do casamento com o mesmo desprezo com que os sacerdotes tratavam a aliança do altar. Malaquias os confrontou diretamente. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O profeta elevou o casamento ao seu status correto, uma aliança sagrada, um pacto solene com Deus como principal testemunha. Abandonar a esposa não era apenas uma questão civil, era um ato de perjúrio contra Deus, era uma violência que manchava o adorador. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E então veio uma das declarações mais fortes de todo o Antigo Testamento sobre o assunto. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Deus odeia o ato de romper o pacto, a traição, a dor e a injustiça que o divórcio caprichoso causava naquela sociedade. Aquele que agia assim, dizia o profeta, cobre de violência as suas vestes. Sua aparência exterior de religiosidade era uma fraude que mal conseguia esconder a crueldade de seus atos. A mensagem era clara. A adoração a Deus é inseparável da justiça e da fidelidade nos relacionamentos humanos. Deus não aceitaria as ofertas de mãos que estavam manchadas pela traição. Finalmente, Malaquias se voltou para a queixa teológica que estava por trás de todo o cinismo do povo. Era a raiz de sua apatia. Eles olhavam para o mundo e não viam a justiça de Deus em ação. Em sua frustração, eles não apenas questionavam a Deus, mas o acusavam. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras. E, como sempre, a resposta presunçosa. Em que o enfadamos? A resposta de Malaquias expôs o âmago de sua teologia distorcida. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Era a antiga e dolorosa questão. Por que os maus prosperam? Eles viam os opressores enriquecendo, os mentirosos tendo sucesso, e concluíam uma de duas coisas. Ou Deus era moralmente indiferente e aprovava o mal, ou ele era impotente e ausente, um Deus do juízo que havia se aposentado. Essa acusação era a mais grave de todas, pois atacava o próprio caráter de Deus, sua santidade e sua justiça. A resposta de Deus a essa afronta foi a mais dramática e messiânica de todo o livro de Malaquias. Ele não ofereceu uma explicação filosófica para o problema do mal. Em vez disso, ele anunciou uma intervenção futura e decisiva. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Essa era a promessa de um precursor, um novo Elias, que viria para chamar a nação ao arrependimento. E logo após esse preparo, o próprio Deus agiria. E de repente virá ao seu templo o Senhor,
a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eles clamavam pelo Deus do juízo, e Deus respondeu: ele virá. Mas a chegada dele não seria como eles imaginavam. Eles pensavam que o juízo seria apenas para seus inimigos, para os pagãos, mas a vinda do Senhor seria, antes de tudo, para purificar a sua própria casa. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? A chegada do Senhor não seria confortável, seria aterrorizante. Malaquias usou duas metáforas poderosas para descrever a natureza dessa visita divina. Ele viria como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O fogo do ourives não destrói o metal precioso. Ele queima a escória, as impurezas, deixando para trás apenas o ouro e a prata puros. O sabão dos lavandeiros, uma substância alcalina forte, não destrói o tecido. Ele remove as manchas mais profundas, branqueando a lã. A vinda do Senhor seria um processo de purificação intensa e muitas vezes dolorosa. E onde começaria essa purificação? Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. O juízo começaria na casa de Deus, com os líderes corruptos. Os sacerdotes seriam os primeiros a passar pelo fogo, para que pudessem, finalmente, ao Senhor trazer ofertas em justiça. Somente após a purificação dos líderes da adoração, a adoração do povo se tornaria agradável ao Senhor, como nos dias antigos. E só então o juízo se estenderia à sociedade em geral. Deus se aproximaria para julgar os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o diarista, a viúva e o órfão e que pervertem o direito do estrangeiro. A lista de pecados que Deus prometeu julgar era na resposta direta à queixa do povo. Deus via tudo. Ele não era indiferente à feitiçaria, à imoralidade sexual, à mentira, à exploração econômica ou à injustiça social. O Deus do juízo não estava ausente. Ele estava apenas aguardando o momento certo para sua vinda purificadora. A mensagem de Malaquias deixou o povo e os sacerdotes sem desculpas. Ele havia desmascarado sua hipocrisia, exposto a frieza de seus corações e respondido às suas dúvidas cínicas com uma promessa de juízo e purificação. O espelho fora colocado diante deles, refletindo uma imagem que era, ao mesmo tempo, feia e sem esperança, mas também contendo a promessa de que o próprio Deus viria para refinar e restaurar. A questão que pairava no ar era: como eles responderiam a essa confrontação implacável? Depois do confronto direto e firme, depois de ter despido a nação de suas roupas de falsa religiosidade, mostrando as feridas abertas da infidelidade e da indiferença, a mensagem de Malaquias entra em um novo campo. Ele já tinha estabelecido o amor firme de Deus como o alicerce da aliança e havia identificado a doença espiritual que desgastava tanto o altar quanto o lar. Agora, o mensageiro precisava responder à pergunta que ardia por baixo de todo o ceticismo popular: a questão da justiça de Deus. Onde estava o Deus do julgamento? Por que o mal parecia agir livremente sob a luz do dia, enquanto aqueles que tentavam ser fiéis tropeçavam na escuridão das dificuldades? Era uma crise de fé que ameaçava extinguir as últimas chamas da crença em Israel. A resposta de Malaquias não foi um texto filosófico, mas uma declaração forte da natureza imutável de Deus, seguida por um chamado imediato ao arrependimento. Foi nesse momento que Deus, por meio de seu profeta, disse uma das frases mais tranquilizadoras e assustadoras de toda a Escritura: porque eu, o Senhor, não mudo. Essa afirmação funcionou como uma segurança no meio da tempestade de incertezas. A imutabilidade de Deus significava que suas promessas eram garantidas e seus padrões eram fixos. Ele não mudava de opinião sobre o que era certo e errado para se ajustar à conveniência de uma geração. Sua santidade era a mesma de quando entregou a lei no Sinai, e sua justiça era tão certa quanto o nascer do sol. Mas essa mesma imutabilidade tinha outro lado, um lado de misericórdia. Por isso vocês, ó filhos de Jacó, não são destruídos. A razão pela qual eles ainda existiam como povo, a razão pela qual não haviam sido eliminados da face da terra por sua desobediência constante, não era por causa de algum mérito deles. Era exclusivamente por causa do caráter imutável de Deus. Sua aliança de amor, feita com Abraão, Isaque e Jacó, era um pacto eterno. E porque Deus não muda, suas promessas da aliança não podem ser quebradas, mesmo quando seu povo era infiel. A correção era necessária, o julgamento era certo, mas a destruição completa estava fora de cogitação. A sobrevivência deles era um milagre contínuo da graça, uma prova do Deus que se mantém fiel mesmo quando somos infiéis. Com essa base firmada, o chamado ao arrependimento chegou não como uma sugestão, mas como um convite urgente de um pai
que deseja o retorno de seus filhos que se afastaram. Desde os tempos de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus mandamentos e não os seguiram. Deus os lembrou que a rebeldia deles não era algo novo. Era um padrão herdado, uma tradição familiar lamentável. Mas, logo em seguida, veio a oferta generosa, uma passagem aberta na muralha de sua própria desobediência. Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Era a essência do Evangelho do Antigo Testamento. O primeiro movimento dependia deles. O arrependimento, o ato de se virar e mudar o rumo, era a condição para sentir novamente a presença de Deus. No entanto, a cegueira espiritual do povo era tão grande que eles nem percebiam que estavam perdidos. A resposta deles, mais uma vez captada e revelada por Malaquias, foi de uma confusão quase engraçada, se não fosse tão triste. De que maneira devemos voltar? Eles eram como um homem que caiu em um buraco profundo e, ao ouvir um chamado para subir, pergunta: de onde? A pergunta mostrava a profundidade de sua autossuficiência. Eles realmente não acreditavam que estavam fazendo algo de errado. Para eles, ir ao templo, oferecer algum tipo de sacrifício e manter uma aparência externa de religiosidade era o bastante. Eles haviam perdido completamente o sentido do que era ter um coração dedicado a Deus. A resposta de Deus a essa pergunta cega foi específica e surpreendente. Ele escolheu uma área muito prática e concreta de suas vidas para expor a condição de seus corações. Suas finanças. Pode um homem roubar a Deus? A pergunta era retórica e absurda. Como um ser humano limitado e frágil poderia roubar o Criador Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas? Contudo, Deus continuou: no entanto, vocês me roubam. E antes que eles pudessem perguntar, ele especificou o crime, nos dízimos e nas ofertas. O roubo estava acontecendo nos depósitos de alimentos do templo. O dízimo, a 10ª parte de toda a sua produção, e as ofertas, as doações voluntárias, pertenciam a Deus. Não eram uma contribuição opcional, mas uma dívida sagrada, um reconhecimento de que ele era o dono e provedor de tudo. Ao reterem o que era de Deus, eles não estavam apenas sendo egoístas, estavam cometendo um ato de roubo contra o próprio soberano do universo. E esse roubo tinha consequências. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês me roubam, sim, toda esta nação. Malaquias ligou diretamente à crise agrícola e econômica que eles enfrentavam com a sua infidelidade financeira. A terra não estava produzindo. As pragas estavam destruindo as colheitas. A maldição da aliança, descrita em Deuteronômio, estava em pleno efeito. Ironicamente, ao tentarem guardar mais para si, eles terminavam com menos. Ao duvidarem da provisão de Deus, eles se colocavam sob uma maldição que garantia sua escassez. A solução proposta por Deus foi um desafio corajoso, um convite para testar a sua fidelidade de uma forma nunca antes vista. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento na minha casa. O primeiro passo era a obediência, cumprir a aliança, devolver o que era devido. E então veio o desafio único em toda a Bíblia. E depois me ponham à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal que dela lhes venha a maior abundância. Deus estava dizendo: atrevam-se a me obedecer, atrevam-se a confiar em mim nesta área. Testem-me e vejam se não sou quem digo ser. A imagem de abrir as janelas do céu era uma referência direta à história do dilúvio. Mas aqui, em vez de um dilúvio de julgamento, seria um dilúvio de bênçãos. Chuva para a terra seca, colheitas fartas, uma prosperidade tão grande que seus depósitos não conseguiriam contê-la. E a bênção não seria apenas material. Deus prometeu repreender o devorador, as pragas de gafanhotos por amor a eles, para que não destruísse o fruto da terra. O resultado final seria um testemunho para as nações. E todas as nações os chamarão de abençoados, porque vocês serão uma terra agradável. A prosperidade deles não seria para seu próprio enriquecimento egoísta, mas para que o mundo visse e reconhecesse que o Deus de Israel era um Deus bom e fiel, que abençoa aqueles que andam em seus caminhos. O chamado de Malaquias era claro. O caminho para a restauração passava pela porta do arrependimento prático e da obediência confiante. A justiça de Deus não estava inativa. Estava se manifestando na maldição que resultava da desobediência. Mas a sua graça estava igualmente disponível para se manifestar em bênçãos abundantes para aqueles que escolhessem se voltar para ele. Contudo, a mensagem de Malaquias mostrou que, em meio à indiferença geral, existiam dois grupos diferentes em Israel. A conversa que ele revelou em seguida demonstrou a profunda separação que havia, não entre judeus e não-judeus, mas dentro da própria comunidade da aliança.
Ele voltou a confrontar as palavras rudes que eles diziam contra o Senhor. E mais uma vez, a negação em tom de defesa. O que falamos contra ti? Malaquias então registrou o pensamento do grupo cético e desapontado, a maioria da nação. As palavras deles eram um reflexo da queixa anterior, mas agora com um tom de resignação amarga. É inútil servir a Deus. Que proveito tivemos em guardar seus preceitos e em andarmos de luto diante do Senhor dos Exércitos? Eles haviam transformado a fé em uma negociação. Eu faço X, Deus me dá Y. E como Ectios não estava vindo da forma que esperavam, eles declararam todo o esforço um fracasso, um mau negócio. Eles olhavam para o mundo e viam os orgulhosos sendo felizes, os que praticam o mal, não apenas escapando, mas tendo sucesso. Eles até mesmo desafiam a Deus e escapam. A conclusão deles era que a arrogância era premiada e a maldade era o caminho para o sucesso. A visão de mundo deles estava completamente invertida. Eles chamavam o mal de bem e o bem de inútil. Mas Malaquias revelou que havia outro grupo, uma minoria silenciosa, um grupo remanescente fiel que mantinha a chama da esperança acesa no meio da escuridão. Então, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros. Enquanto a maioria reclamava e resmungava, este pequeno grupo se juntava para se encorajarem. Eles falavam sobre Deus, lembravam de suas promessas, fortaleciam uns aos outros na fé. A conversa deles não era de desespero, mas de perseverança. E o que era impressionante é que Deus estava escutando, e o Senhor prestava atenção e ouvia, e um livro de memórias foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Em um contraste notável, enquanto a maioria acreditava que Deus estava ausente e indiferente, a realidade era que ele estava atento, ouvindo cuidadosamente cada palavra de encorajamento trocada entre seus fiéis. Ele valorizava tanto essa conversa de fé que ordenou que um livro de recordações fosse escrito em sua presença, registrando os nomes e os atos daqueles que, contra todas as evidências aparentes, continuavam a temê-lo e a honrar o seu nome. Era uma imagem poderosa da atenção íntima e do cuidado de Deus por seu povo. Ele não os havia esquecido. E ele fez uma promessa específica a este grupo remanescente. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que prepararei, serão para mim um tesouro especial. Eu os pouparei como um homem poupa a seu filho que o serve. No futuro dia do juízo, quando a justiça de Deus finalmente se manifestasse de forma visível, este grupo seria protegido. Eles não seriam apenas salvos, seriam declarados como o tesouro particular de Deus, sua propriedade mais valiosa. Seriam tratados com a ternura de um pai para com um filho obediente. E nesse dia, a confusão moral que tanto afligia o povo seria finalmente esclarecida. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A aparente prosperidade dos maus seria revelada como uma ilusão passageira, e a perseverança dos justos seria justificada para sempre. A justiça de Deus não estava ausente, estava apenas aguardando o dia da revelação final. Essa promessa do dia que prepararei levou Malaquias à sua profecia final e mais intensa, a descrição do dia do Senhor. Sua linguagem se tornou apocalíptica, criando uma imagem de julgamento e salvação com cores fortes e contrastantes. Pois eis que vem o dia que queimará como uma fornalha. O dia do Senhor seria um dia de fogo, um fogo que consome, que purifica, que não poderia ser extinto. E nesse dia, a diferença entre os dois grupos se tornaria absoluta e definitiva. Para os orgulhosos e todos os que praticavam o mal, os mesmos que a maioria invejava, o dia seria de destruição completa. Eles seriam como a palha jogada em um forno. O fogo os consumiria totalmente, de modo que não lhes deixará nem raiz nem galho. A imagem era de aniquilação total e permanente. A raiz, a origem da vida, e o galho, o fruto da vida, seriam ambos destruídos. A aparente prosperidade deles seria revelada como uma estrutura sem base, pronta para ser consumida no momento em que a justiça ardente de Deus se manifestasse. Não haveria escapatória, nem futuro, nem legado para aqueles que insistiram em sua rebelião arrogante. Mas, para o grupo remanescente, para vocês, os que temem o meu nome, a experiência desse mesmo dia seria radicalmente diferente. O mesmo fogo que consumiria os ímpios seria para eles a luz de um novo amanhecer. Nascerá o sol da justiça e trará cura em suas asas. Que imagem de esperança gloriosa! O sol da justiça, uma figura messiânica, o próprio Senhor, se levantaria sobre eles, não com um calor que destrói, mas com raios que curam. A longa noite de sofrimento, dúvida e opressão chegaria ao fim. As asas do sol eram uma metáfora poética para seus raios, que se espalham pela terra, trazendo luz e vida.
A chegada dele traria cura para suas feridas espirituais, para a dor de sua perseverança, para a injustiça que sofreram. E a resposta deles a essa salvação não seria de medo, mas de alegria exuberante e sem limites. E vocês sairão e pularão como bezerros soltos do estábulo. A imagem é de pura alegria e liberdade. Um bezerro que foi mantido em um curral escuro durante o inverno e é solto na primavera, pulando e correndo no pasto verde sob o sol quente. Seria uma explosão de vida, uma celebração da libertação. A justiça final também lhes daria vitória sobre seus opressores. E vocês pisarão os ímpios, porque eles se tornarão cinzas debaixo das plantas de seus pés. Isso não era um chamado à vingança pessoal, mas uma descrição do resultado final do juízo de Deus. A ordem moral do universo seria restaurada de forma tão completa que o mal, que uma vez parecera tão poderoso e imponente, seria reduzido a nada mais do que cinzas sob seus pés. O contraste era absoluto. A fornalha para uns, o nascer do sol para outros, a aniquilação para os orgulhosos, a cura e a alegria para os que temiam a Deus. A mensagem de Malaquias era um chamado à decisão. Cada pessoa em Israel estava em um desses dois grupos, e o dia do Senhor revelaria a qual deles pertenciam. A escolha era feita no presente, através da resposta ao chamado de Deus para a fidelidade, mas as consequências eram eternas. Como então o povo deveria viver diante dessa promessa futura? Como eles deveriam se preparar para o dia do Senhor? Malaquias não os deixou com uma esperança indefinida e abstrata. Ele lhes deu uma instrução final e prática, um ponto de apoio para a sua fé durante os longos anos de espera que se seguiriam. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe ordenei em Horebe para todo o Israel, isto é, os estatutos e os juízos. Antes de olhar para o futuro, eles precisavam se firmar no passado. A revelação que já haviam recebido, a Torá, a lei de Moisés, deveria ser o seu guia. O caminho da fidelidade não era um mistério. Estava claramente traçado nos mandamentos de Deus. Obedecer à lei não era um meio de salvação por mérito, mas a resposta de amor e gratidão do povo da aliança, a maneira de andar nos caminhos do Deus que os havia amado primeiro. A memória da lei os protegeria do erro e do abandono da fé, enquanto esperavam o cumprimento das promessas proféticas. Mas a profecia de Malaquias não terminou com um olhar para trás. Ele deu uma última e crucial promessa, uma que conectaria diretamente o fim do Antigo Testamento com o início do Novo. Eis que eu lhes envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes do juízo final, Deus, em sua misericórdia, enviaria um último mensageiro para preparar o povo. Este mensageiro viria no espírito e poder de Elias, o grande profeta que confrontou o abandono da fé em seus dias. A missão deste novo Elias seria a reconciliação. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. A quebra da aliança havia causado uma fratura em todos os níveis, inclusive dentro das famílias. A missão do preparador seria restaurar os relacionamentos, curar as divisões entre gerações, reunindo a comunidade da aliança em um arrependimento compartilhado. Ele chamaria o povo de volta aos fundamentos da fé de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A necessidade dessa missão era urgente, pois a alternativa era terrível, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O não arrependimento diante da pregação deste mensageiro final resultaria no juízo inevitável. E com essa promessa, a voz profética do Antigo Testamento se calou. A última palavra não foi de desespero, mas de esperança expectante. A cortina desceu, deixando o povo de Israel com a lei em suas mãos, e a promessa de um novo Elias em seus corações. Eles foram deixados em um estado de tensão sagrada, entre a lembrança do passado e a expectativa do futuro, entre a correção divina e o amor misericordioso de Deus. A história de Israel, e de fato a história da redenção, agora aguardava em silêncio por 400 anos. Aguardava a chegada de um homem vestido com pelos de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, um homem que clamaria no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aguardava um mensageiro que prepararia o caminho. E, finalmente, aguardava a chegada súbita ao templo do próprio sol da justiça, aquele que traria tanto o fogo do purificador quanto a cura em suas asas. A mensagem de Malaquias, portanto, não foi um ponto final, mas uma pausa dramática, continua deixando toda a criação em suspense, esperando o amanhecer do dia mais importante da história. As declarações finais de Malaquias ficaram suspensas no ar de Jerusalém como a última nota de uma sinfonia magnífica e, por terminar, ecoando com uma combinação de aviso sério e esperança intensa. A cortina do Antigo Testamento estava se encerrando, não com um grande barulho, mas com o murmúrio de uma promessa que se prolongaria por séculos.
A voz profética, que tinha sido a orientação e o estímulo de Israel por mais de 1000 anos, desde Moisés até a época de Malaquias, estava prestes a entrar em um silêncio longo e profundo. 400 anos de quietude dos céus se abateriam sobre a terra prometida, um tempo em que nenhum novo profeta surgiria, nenhuma nova revelação escrita seria entregue. Seria uma época de espera, de meditação, de desejo, um período em que o povo de Deus teria que se agarrar às promessas antigas, interpretar os sinais do futuro com a luz que já lhes havia sido dada. E a última faísca de luz, a chama deixada acesa por Malaquias para guiar Israel através dessa noite comprida, era a promessa de um mensageiro futuro, uma figura misteriosa e forte que viria antes da intervenção mais direta de Deus na história da humanidade. Esta promessa não era apenas um complemento à sua mensagem de repreensão. Era o ponto alto, a chave que abriria a porta entre as duas alianças, o laço que ligaria a lei de Moisés à graça de Cristo. Era a profecia que definiria a natureza da esperança judaica nos séculos seguintes e prepararia o palco para uma entrada dramática do Novo Testamento. A figura principal dessa esperança era o profeta Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A escolha de Elias não foi por acaso. Entre todos os grandes heróis da fé do Antigo Testamento, Elias tinha um lugar especial na imaginação e na teologia judaica. Ele não era apenas um profeta, era o profeta por excelência. Sua vida foi um redemoinho de confronto e poder. Ele enfrentou sozinho os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, fazendo descer fogo do céu em uma das mais impressionantes demonstrações do poder de Deus. Ele não teve medo de confrontar o rei Acabe e a rainha Jezabel, a representação da apostasia e da tirania. Sua vida foi cheia de milagres, desde a multiplicação da farinha e do azeite da viúva de Sarepta até a ressurreição do filho dela. E de forma mais marcante, Elias não passou pela morte como os outros mortais. Ele foi levado aos céus em um turbilhão, em uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Essa ascensão misteriosa e gloriosa deixou uma marca permanente na consciência de Israel. Se ele não havia morrido, então, com certeza, ele poderia voltar. A promessa de Malaquias, portanto, tocou em uma expectativa profunda do povo, transformando uma esperança popular em uma certeza profética. Elias retornaria. A missão deste Elias que retornaria, conforme descrita por Malaquias, era de uma importância fundamental. Ele não viria para realizar milagres grandiosos ou para liderar uma revolução política contra os opressores de Israel. Sua missão seria interna, espiritual, relacional. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Esta frase poética descrevia um trabalho de reconciliação nacional e familiar. A sociedade que Malaquias confrontou estava dividida. A infidelidade a Deus havia gerado infidelidade nos lares. O desprezo pela aliança divina levará ao desprezo pelas alianças humanas. Havia uma grande diferença entre as gerações. Os jovens, nascidos em uma era de ceticismo, desprezavam a fé ancestral de seus pais, enquanto os pais, mergulhados em sua própria indiferença, não conseguiam transmitir um legado de fé vibrante. A missão do novo Elias seria a de curar essa fratura, de restaurar os laços de afeto e fé que deveriam unir a comunidade da aliança. Ele chamaria os filhos de volta à herança de seus pais, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, reacendendo a chama da verdadeira fé. E ele chamaria os pais a se voltarem para seus filhos, não com hipocrisia, mas com um exemplo de integridade que pudesse ser seguido. Seria uma campanha nacional de arrependimento, uma preparação do coração do povo, para que estivessem prontos para encontrar o seu Deus. A urgência dessa missão era destacada pela consequência de seu fracasso, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A vinda do Senhor, o grande e terrível dia, traria bênção ou maldição, cura ou juízo. A resposta do povo à pregação do mensageiro preparatório determinaria o resultado. Sem arrependimento, a visita divina seria de condenação. A profecia de Malaquias, portanto, estabeleceu um roteiro claro para os eventos futuros. Primeiro, a vinda de um precursor no espírito de Elias. Segundo, um período de pregação e chamado ao arrependimento. E terceiro, a chegada do próprio Senhor para purificar e julgar. Esta sequência se tornaria o modelo da esperança messiânica. Durante os 4 séculos seguintes, o silêncio profético não foi um vazio de inatividade. Foi um período de intensa agitação religiosa e política. Israel foi governado sucessivamente pelos persas, pelos gregos de Alexandre o Grande, pelos Ptolomeus do Egito e pelos Seleucidas da Síria. Cada império trouxe consigo suas próprias pressões culturais e religiosas, especialmente o helenismo, que ameaçava diluir a identidade judaica com sua filosofia, seus costumes e seus deuses pagãos.
Essa pressão culminou na terrível perseguição sob Antíoco IV Epifânio, que profanou o Templo de Jerusalém e tentou erradicar o judaísmo à força. A resposta a essa opressão foi a Revolta dos Macabeus, uma luta heróica que resultou em um breve período de independência judaica sob a dinastia Asmoneia. Finalmente, a crescente sombra de Roma caiu sobre a região, e no tempo em que a promessa de Malaquias estava prestes a se cumprir, Israel era uma província romana inquieta, governada por reis fantoches como Herodes, o Grande, e supervisionada por governadores romanos. Em meio a toda essa agitação, a esperança messiânica ardia com intensidade variável, mas nunca se apagava. Diversos grupos dentro do judaísmo interpretavam essa esperança de maneiras diferentes. Os fariseus, com sua ênfase na pureza ritual e na obediência estrita à lei oral, esperavam um Messias que justificaria sua piedade e restauraria a soberania da Torá. Os saduceus, a elite sacerdotal e aristocrática, mais helenizada e politicamente pragmática, eram céticos em relação a anjos, ressurreição e, consequentemente, a um Messias apocalíptico. Os essênios, que se retiraram para comunidades monásticas no deserto, como Qumran, esperavam dois Messias, um sacerdotal e um real, e se viam como o verdadeiro remanescente fiel, preparando-se para uma guerra cósmica final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Os zelotes, o Partido Revolucionário, ansiavam por um Messias guerreiro, um novo Davi que lideraria uma insurreição militar para expulsar os odiados romanos e restabelecer um reino judaico independente. Mas, apesar de suas diferenças, todos eles, de uma forma ou de outra, estavam olhando para o horizonte, esperando, e a expectativa do retorno de Elias como o precursor do Messias era um tema comum e poderoso. Eles examinavam as escrituras, debatiam as profecias e observavam os sinais dos tempos, perguntando-se quando o grande profeta apareceria novamente. A profecia de Malaquias havia se tornado um farol na escuridão, a promessa de que o silêncio de Deus não era um abandono, mas uma pausa antes do ato final. E então, após 400 anos de espera, o silêncio foi quebrado. Não em Jerusalém, o centro do poder religioso, nem em uma academia de escribas, mas no deserto da Judéia, o lugar tradicional de purificação e novos começos. Uma figura emergiu, tão austera e selvagem quanto o próprio cenário. Ele se vestia com roupas de pelos de camelo, um cinto de couro na cintura, uma imagem que evocava diretamente a descrição de Elias, o tisbita. Sua dieta era de gafanhotos e mel silvestre. Sua mensagem era tão crua e direta quanto a paisagem ao seu redor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Seu nome era João. O evangelista Lucas nos conta que seu nascimento foi milagroso, anunciado a um sacerdote idoso chamado Zacarias pelo anjo Gabriel. E o anjo, ao descrever a missão do menino que nasceria, citou diretamente a profecia de Malaquias. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A conexão não poderia ser mais explícita. João Batista era o cumprimento da promessa de Malaquias. Ele era o Elias que havia de vir. Sua pregação era como um fogo que se espalhava pelo deserto, atraindo multidões de todas as partes da Judéia. Ele não oferecia discursos polidos ou debates teológicos sutis. Sua mensagem era um machado afiado, posto à raiz das árvores. Raça de víboras! Ele gritava para os líderes religiosos que vinham observá-lo. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele desmantelava a falsa segurança deles em sua herança étnica. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. A verdadeira identidade como filho de Abraão não era uma questão de linhagem, de fé e arrependimento. Exatamente o tipo de conversão de coração que Malaquias havia profetizado. O ritual central do ministério de João era o batismo no Rio Jordão. Não era um batismo para converter gentios, mas um batismo de arrependimento para judeus. Ao entrarem nas águas do Jordão, o mesmo rio que seus antepassados atravessaram para entrar na Terra Prometida, eles estavam confessando seus pecados e se submetendo a um ato de purificação, declarando sua prontidão para a vinda do Senhor. João estava, literalmente, preparando um povo, lavando a nação para que estivesse limpa para encontrar o seu rei. A fama de João se espalhou como um incêndio. O povo se perguntava, seria ele o Cristo? A expectativa messiânica, que ardia lentamente por séculos, explodiu em chamas. Mas João foi enfático em sua negação. Ele sabia exatamente quem ele era e quem ele não era. Eu, na verdade, batizo-vos com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. João se via apenas como o precursor,
o servo que prepara o caminho. Sua missão era diminuir para que o outro pudesse crescer. Ele era a voz que clamava no deserto, mas não era a palavra. E então, ele descreveu a vinda daquele a quem ele anunciava usando as mesmas imagens de fogo e purificação de Malaquias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A chegada do Messias traria uma imersão espiritual, mas também um juízo ardente. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Era a mesma imagem de Malaquias, do forno que queima a palha. João entendia perfeitamente. A vinda do Messias seria um momento de separação, o grande e terrível dia do Senhor. Ele estava cumprindo seu papel, chamando o povo para decidir de que lado estariam, do trigo a ser recolhido ou da palha a ser queimada. Quando os sacerdotes e levitas de Jerusalém enviaram uma delegação oficial para interrogá-lo, a questão de Elias veio à tona. És tu Elias? Eles perguntaram. A resposta de João foi um surpreendente não sou. Isso parece uma contradição, mas não é. João não era Elias reencarnado. Ele não era literalmente o profeta tisbita retornado à terra. Quando Jesus mais tarde falou sobre João, ele esclareceu o mistério. Para seus discípulos ele disse: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E em outra ocasião, após a transfiguração, quando os discípulos perguntaram sobre a vinda de Elias, Jesus respondeu: digo-vos, porém, que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. João cumpriu o papel profético de Elias. Ele veio no espírito e poder de Elias. Sua negação foi uma recusa de aceitar o título de forma literal e sensacionalista, mantendo o foco naquele que era maior do que ele. Ele era o cumprimento da profecia de Malaquias, mesmo que em sua humildade ele se definisse apenas como a voz do que clama no deserto. Dessa forma, a profecia de Malaquias serviu como a articulação sobre a qual a porta da história da redenção girou. Ele encerrou o Antigo Testamento não com um fim, mas com uma expectativa. Ele deu ao povo de Israel uma tarefa. Lembrem-se da lei de Moisés. E uma esperança. Eis que eu vos envio o profeta Elias. A lei os manteria firmes na aliança, enquanto a promessa os manteria olhando para a frente, para a nova obra que Deus estava prestes a realizar. Sem Malaquias, a aparição de João Batista no deserto poderia ter sido vista como um evento isolado, a ascensão de mais um profeta excêntrico. Mas com a perspectiva de Malaquias, seu ministério foi imediatamente reconhecido por muitos como o cumprimento da Escritura, o sinal de que o longo inverno do silêncio profético estava terminando e a primavera da salvação estava prestes a surgir. Malaquias foi o último elo de uma longa corrente de profetas, mas sua palavra não foi a última. Sua profecia foi como uma flecha atirada para o futuro, que encontrou seu alvo preciso nas margens do rio Jordão. Ele anunciou o preparador do caminho, e o preparador do caminho, por sua vez, anunciou o próprio caminho. Um dia, enquanto batizava, João viu um homem de Nazaré se aproximando, e o Espírito Santo revelou a João a identidade daquele homem. Com palavras que ecoariam pela eternidade, o Elias do Novo Testamento cumpriu sua missão final, apontando para além de si mesmo e declarando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mensageiro anunciado por Malaquias havia chegado. E isso significava que o outro mensageiro, o próprio mensageiro da aliança, o sol da justiça, o Senhor que viria de repente ao seu templo, estava agora no meio deles. O grande e terrível dia do Senhor havia começado a amanhecer. O silêncio fora quebrado, e o mundo nunca mais seria o mesmo. O papel de Malaquias como a ponte entre os testamentos foi, portanto, absolutamente crucial. Ele garantiu que, quando o novo começasse, não fosse como uma história completamente nova, mas como o cumprimento prometido e há muito esperado do antigo. Ele deu ao povo de Deus as chaves para entender a importância de João Batista e, consequentemente, para reconhecer a identidade de Jesus de Nazaré. A última voz do Antigo Testamento apontou para a primeira voz do Novo, e juntas elas prepararam o caminho do Senhor. A espera havia terminado. A era da profecia estava dando lugar à era do cumprimento. A voz de Malaquias, a última nota profética a ecoar nos corredores do templo do Antigo Testamento, não desapareceu na obscuridade após sua transmissão. Pelo contrário, suas palavras se solidificaram, tornando-se um legado permanente, uma lente através da qual as gerações futuras interpretariam sua própria fé, suas falhas e sua esperança firme na fidelidade de um Deus que não muda. Para sua própria geração, os moradores de uma Jerusalém pós-exílio, cansados e céticos, a mensagem de Malaquias foi como um trovão inesperado em um céu sem nuvens. Foi desconfortável, invasiva e absolutamente necessária.
Ele não lhes ofereceu soluções políticas fáceis para o domínio persa, nem prometeu riqueza imediata para seus campos secos. Em vez disso, ele realizou a cirurgia espiritual mais dolorosa de todas. Forçou-os a olhar para dentro, a enfrentar a contradição entre sua identidade declarada como povo da aliança e a realidade sombria de seus corações indiferentes. O impacto imediato de sua pregação não é registrado em detalhes históricos, mas podemos supor sua natureza. Sem dúvida, muitos zombaram, deram de ombros e continuaram em sua indiferença, como o solo pedregoso que se recusa a receber a semente. Para eles, Malaquias era apenas mais uma voz discordante, um fanático que não entendia as complexidades e os compromissos da vida real. Os sacerdotes, expostos em sua corrupção e desrespeito, provavelmente o consideraram uma ameaça, um desestabilizador da ordem religiosa que lhes era conveniente. Mas para o remanescente, para aqueles que temiam ao Senhor e se lembravam do seu nome, a mensagem de Malaquias foi como a chuva em terra seca. Validou sua perseverança, deu voz à sua dor e reafirmou que Deus não os havia esquecido. Suas palavras lhes deram a certeza de que sua fidelidade silenciosa, sua conversa de encorajamento mútuo, não eram em vão. Deus estava ouvindo, Deus estava registrando, e Deus os justificaria. A profecia de Malaquias deu-lhes um quadro para entender seu sofrimento e uma promessa para sustentar sua esperança. Eles não eram vítimas de um Deus ausente, mas participantes de um drama cósmico que se dirigia a um clímax de julgamento e salvação. A mensagem de Malaquias, portanto, serviu para solidificar a identidade desse remanescente fiel, fortalecendo-os para a longa vigília dos séculos de silêncio que se seguiriam. Com o encerramento da coleção de livros do Antigo Testamento, o livro de Malaquias ganhou uma importância ainda maior. Tornou-se a palavra final, a conclusão oficial da revelação de Deus ao seu povo da Antiga Aliança. E, como toda boa conclusão, resumiu os temas principais que a antecederam e apontou para o que estava por vir. Para a fé judaica que se desenvolveu durante o período entre os testamentos e depois, Malaquias tornou-se um pilar. Suas denúncias contra o sacerdócio corrupto alimentaram um anseio por um sacerdócio verdadeiro e puro, uma esperança que encontraria diferentes expressões, desde os sacerdotes justos da comunidade de Qumran até a expectativa de um Messias sacerdotal. Sua ênfase na lei de Moisés reforçou a centralidade da Torá como guia para a vida do povo de Deus, um princípio que se tornaria a espinha dorsal do judaísmo rabínico. A promessa do retorno de Elias tornou-se um elemento fixo e aguardado da escatologia judaica. Até hoje, durante a refeição do Seder de Páscoa, muitas famílias judias deixam uma cadeira vazia e uma taça de vinho para Elias, na esperança de que ele chegue naquela noite para anunciar a vinda do Messias. Malaquias, portanto, não foi esquecido. Suas palavras foram tecidas na tapeçaria da liturgia, do debate e da esperança judaica, um lembrete constante da aliança, da necessidade de arrependimento e da promessa de uma futura intervenção divina. No entanto, é na fé cristã que o impacto de Malaquias encontra sua ressonância mais completa e profunda. Para os primeiros cristãos e para essa igreja ao longo de 2 milênios, Malaquias não é apenas a última palavra do Antigo Testamento, é o trampolim para o Novo. Suas profecias são vistas como a preparação final e explícita para a vinda de Jesus Cristo. A conexão entre a promessa do novo Elias e a figura de João Batista tornou-se uma pedra angular da apologética cristã primitiva. Os evangelhos, especialmente Mateus e Lucas, fazem essa ligação de forma inequívoca, mostrando que o ministério de João, com seu chamado ao arrependimento e seu batismo no Jordão, era o cumprimento exato da missão descrita por Malaquias. Isso era crucial, pois validava tanto João quanto Jesus. Se João era o Elias prometido, então aquele a quem João apontava só poderia ser o Senhor, o mensageiro da aliança que viria de repente ao seu templo. A profecia de Malaquias deu aos cristãos uma resposta autoritativa à pergunta: como sabemos que Jesus é o Messias? A resposta começava com: porque o caminho foi preparado para ele, exatamente como as Escrituras previram. Além da figura de João Batista, a mensagem central de Malaquias continua a falar poderosamente à consciência cristã. A imagem do sol da justiça, que se levanta trazendo cura em suas asas, tornou-se uma das mais belas e amadas descrições de Jesus em todo o Antigo Testamento. Fala de sua vinda como um novo amanhecer, dissipando as trevas do pecado e da morte. Fala de sua obra como uma obra de cura, restaurando o que estava quebrado, não apenas nos corpos, mas nas almas e na própria criação. Essa imagem contrasta com a do fogo do ourives, mostrando a dupla natureza da vinda de Cristo: salvação para aqueles que o recebem e julgamento para aqueles que o rejeitam.
Malaquias ensina à igreja que o mesmo Cristo que é o Cordeiro de Deus é também o leão da tribo de Judá. Sua graça é curadora, mas sua santidade é consumidora. A denúncia de Malaquias contra a adoração hipócrita e de segunda categoria continua sendo um dos desafios mais pertinentes para a igreja em todas as eras. Sua mensagem é um antídoto eterno contra a religiosidade complacente. Ele nos lembra que Deus não se impressiona com rituais vazios, com canções cantadas sem coração ou com ofertas dadas por obrigação. Ele olha para o coração. A pergunta de Malaquias ecoa através dos séculos. Estamos oferecendo a Deus o nosso melhor? Ou estamos trazendo a Ele os restos de nosso tempo, de nossa energia, de nosso afeto, os sacrifícios cegos, coxos e enfermos de uma vida dividida? Ele nos força a perguntar se o nosso serviço a Deus se tornou uma canseira, um fardo a ser suportado, em vez de uma alegria a ser celebrada. Sua advertência aos sacerdotes é uma advertência perene a todos os líderes espirituais, pastores, padres, mestres, para que não façam o povo tropeçar por seu mau exemplo, lembrando-lhes que eles são chamados a ser mensageiros do Senhor dos Exércitos, guardiões da verdade e modelos de integridade. A mensagem de Malaquias sobre a santidade da aliança, especialmente a aliança do casamento, é de uma relevância impressionante em um mundo onde os pactos são frequentemente tratados como contratos descartáveis. Ele eleva o casamento a um pacto sagrado, testemunhado por Deus, e conecta diretamente a fidelidade no lar com a integridade na adoração. Ele ensina que não podemos compartimentar nossa fé. A maneira como tratamos nosso cônjuge, nossa família e nossos semelhantes é um reflexo direto da maneira como vemos a Deus. Aquele que cobre o altar com lágrimas de adoração enquanto cobre suas vestes com a violência da traição está envolvido em uma farsa espiritual que Deus odeia. E, talvez o mais importante, a revelação de Malaquias sobre a natureza de Deus continua sendo um pilar da fé. Ele nos apresenta um Deus que é, ao mesmo tempo, amoroso e santo, gracioso e justo. Seu amor é a razão pela qual não somos consumidos. Sua santidade é a razão pela qual ele não pode tolerar o pecado. Sua graça oferece o caminho de volta através do arrependimento. Sua justiça garante que, no final, a diferença entre o justo e o ímpio será vista por todos. O Deus de Malaquias não é um avô indulgente que pisca para o pecado, nem um tirano distante e irado. Ele é o Pai pactual, o Senhor dos Exércitos, que anseia por um relacionamento com seu povo, mas exige que esse relacionamento seja baseado na honra, na fidelidade e na sinceridade. Hoje, mais de 2 milênios e meio depois de Malaquias ter entregue sua mensagem, suas palavras não perderam nada de seu poder de fogo. Vivemos em uma era marcada por um cinismo semelhante ao de seus contemporâneos. Muitos olham para o mundo, para a injustiça, para o sofrimento e para a aparente prosperidade dos arrogantes e fazem a mesma pergunta: onde está o Deus do juízo? A resposta de Malaquias ainda é a mesma. Ele vem, e sua vinda será como fogo, para purificar sua igreja e para julgar o mundo. Malaquias nos chama a examinar nossas próprias vidas. Estamos roubando a Deus não apenas em nossas finanças, mas em nosso tempo, em nossos talentos, em nossa devoção? Estamos retendo o que por direito pertence a Ele e depois nos perguntando por que nossas vidas parecem espiritualmente estéreis. O desafio audacioso de Deus ainda está de pé. Fazei prova de mim. Ousem obedecer. Ousem confiar. Ousem colocar Deus em primeiro lugar e vejam se Ele não abrirá as janelas do céu com bênçãos que não podemos conter. A profecia de Malaquias sobre o remanescente fiel é uma fonte de imenso encorajamento para os cristãos que se sentem isolados em uma cultura cada vez mais secular e, por vezes, hostil. Ele nos lembra que Deus sempre tem o seu povo, aqueles que, em meio à pressão para se conformar, continuam a temer ao Senhor e a se encontrar para falar do seu nome, e nos garante que nenhuma palavra de fé, nenhuma oração sussurrada, nenhum ato de fidelidade silenciosa passa despercebido. Um memorial está sendo escrito. Somos o tesouro especial de Deus e no dia final seremos poupados e vindicados. A herança espiritual deixada por Malaquias é, portanto, imensa. Ele foi o guardião da chama no crepúsculo do Antigo Testamento. Sua mensagem foi o elo final e indispensável na corrente da revelação profética. Como uma ponte majestosa, sua obra conecta as duas margens do cânon bíblico. De um lado, ele se apoia firmemente na rocha da lei de Moisés, chamando o povo de volta aos fundamentos da aliança. Do outro lado, ele se estende graciosamente através do abismo de 4 séculos de silêncio para tocar a margem do Novo Testamento, apontando com precisão infalível para o ministério de João Batista e, em última análise, para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele nos ensina que a história de Deus é uma história contínua,
Um único e grande plano de redenção que flui sem interrupção da promessa ao cumprimento. Sem o Gênesis, não entenderíamos o começo. Sem o Apocalipse, não entenderíamos o fim. E sem Malaquias, a transição crucial entre o Antigo e o Novo permaneceria envolta em sombras. Ele nos deu o epílogo do Antigo Testamento e o prólogo do Novo em uma única e poderosa profecia. A história de Malaquias, o misterioso meu mensageiro, é a história de como Deus nunca deixa seu povo sem uma palavra. Mesmo na hora mais escura da apatia e do desespero, ele envia uma voz para confrontar, para corrigir e para consolar. Malaquias nos lembra que, embora as vozes proféticas possam por vezes silenciar, a palavra de Deus permanece para sempre. E essa palavra nos deixa, como deixou Israel, em um estado de santa expectativa, lembrando-nos da lei do Senhor e aguardando com esperança o dia em que o sol da justiça retornará, não mais como um cordeiro sofredor, mas como o rei triunfante, para curar completamente sua criação e para estabelecer seu reino de justiça para sempre. A última voz do Antigo Testamento ainda fala, chamando cada geração a examinar seu coração, a renovar sua aliança e a viver com os olhos fixos no glorioso amanhecer que foi prometido.